Sinica é uma garota de 13 anos que desapareceu numa noite de verão. Sua bicicleta é encontrada no mesmo local onde outra garota foi assassinada 23 anos antes. E os moradores da cidade precisam enfrentar um passado que parecia enterrado. Olá, pessoal! Hoje recapitularemos o filme O Silêncio de 2010. E vamos para mais um resumo top! O filme começa em 8 de julho de 1986. Valsem, uma simpática cidadezinha. Timo e Pir, dois homens cuja amizade já parece um erro em si, estão no apartamento de Pir, assistindo a um vídeo de uma jovem garota. Nada parece normal, mas ninguém ali está preocupado com isso. Logo, eles entram no carro vermelho de Pir e saem de casa, como se fosse mais um dia qualquer. No caminho, uma visão interrompe o vazio do silêncio. Pia, uma garota inocente pedalando despreocupadamente. Pir imediatamente dá ré no carro. Ele começa a segui-la até um campo remoto de trigo, onde ninguém poderá intervir. Pia percebe o perigo tarde demais. Pir desce do carro e o inevitável acontece. A brutalidade se desenrola ali, em meio ao trigo, como se o mundo tivesse deixado de existir. Enquanto isso, Timo assiste a cena. Fica claro que ele não concorda com a cena, mas não faz nada para interromper. Sua única contribuição é pegar os fones de ouvido da garota que haviam caído no chão. Quando o Pir termina, ele tem a audácia de pedir desculpas a Pia. Pia, ainda lutando, tenta revidar, mas Pir, sem paciência ou humanidade, a silencia com violência. Quando percebe que ela está morta, o pânico o consome. Ele pede ajuda a Timo, que previsivelmente não faz nada além de voltar para o carro. Uma parceria feita no inferno. Pir coloca o corpo de Pia no porta-malas e joga a bicicleta no trigo para esconder as provas. Antes de partirem, ele ordena que Timo jogue fora os fones de ouvido. Alguns dias depois, um parque repleto de crianças brincando serve como cenário para o próximo ato de desconforto. Pir, agora um zelador aparentemente inofensivo, limpa com cuidado seu carro, talvez tentando apagar as manchas que não são visíveis, mas certamente estão lá. Ao longe, ele avista Timo de mochila nas costas, parecendo que vai deixar a pequena cidade. Pir tenta se aproximar, mas Timo, sem pensar duas vezes, embarca em um ônibus e desaparece. O recado é claro, o que ele testemunhou não é algo que possa ser apagado, e fugir parece ser sua única solução. A cena avança 23 anos. Helena, uma mulher em meio à sua corrida matinal, chega a um campo de trigo. Ali, uma cruz solitária marca a memória de Pia, sua filha, assassinada em 1986. Enquanto isso, em outro canto da mesma cidade, uma discussão familiar se desenrola. Um casal repreende sua filha adolescente, Sinica, por faltar repetidamente na escola. O pai, nervoso, exige respostas, mas Sinica rebate com uma autodefesa afiada, acusando a escola de mentir. A conversa termina com um adeus seco e um anúncio de que ela está indo para o treino de tênis. Só que, pouco tempo depois, ao pedalar por um trajeto curto, Sinica liga para sua amiga, Marie, para combinar o encontro. A cena corta para um detetive chamado David. Chegando com visível falta de entusiasmo, a festa de aposentadoria de Trishan, seu colega veterano. O motivo para sua apatia não demora a ser revelado. David está lidando com a perda recente de sua esposa, vítima de câncer. A festa é um contraste amargo para seu estado emocional. De volta a Sinica, ela finalmente chega a um parque de diversões, o local marcado para encontrar sua amiga. Deixando uma mensagem de voz para os pais, ela avisa que ficará na casa de Marie e não voltará naquela noite. Mas conforme o sol se põe, a ausência de Marie começa a incomodá-la. A garota, agora sozinha, deixa outra mensagem. Se sua amiga não aparecer logo, ela voltará para casa. Só que, enquanto Sinica espera, percebemos um detalhe que ela ignora. Alguém está observando-a de dentro de um carro. Após a festa, Trishan, ainda inquieto com seu passado, leva David até a delegacia e entrega um arquivo antigo, o caso de Pia, uma garota de 11 anos agredida e assassinada há 23 anos. Seu corpo foi encontrado dias depois em um lago próximo, mas o assassino nunca foi identificado. Um menino havia relatado ter visto um carro vermelho na área, mas a pista não levou a lugar nenhum. David percebe um detalhe curioso e perturbador. O crime ocorreu em 8 de julho, exatamente como a data de hoje. Enquanto isso, Sinica, frustrada pela ausência de sua amiga, decide voltar para casa. No entanto, o carro que a seguia anteriormente ainda está por perto, silencioso e ameaçador. Em determinado momento, ela para e se vira, tentando entender o que está acontecendo exatamente quando o homem sai do veículo. Mais tarde, vemos o mesmo homem jogando a bicicleta de Sinica no campo de trigo, o mesmo onde Pia foi assassinada anos atrás. A cena muda para Timo, que agora leva uma vida aparentemente normal como arquiteto, cercado por uma família amorosa. Ele chega em casa após um longo dia de trabalho, verifica suas filhas e se deita ao lado de sua esposa Júlia, como se o passado estivesse enterrado sobre uma pilha de responsabilidades e rotinas cotidianas.
Na manhã seguinte, David é despertado por uma ligação urgente. Ele chega ao campo de trigo, onde encontra sua colega Jana e o novo chefe Matias. A descoberta é sombria. A bicicleta de Sinica foi encontrada no mesmo local onde o caso de Pia começou. Enquanto isso, na casa de Sinica, seus pais ainda vivem na falsa tranquilidade de acreditar que ela está segura na casa da amiga, alheios à tempestade que se aproxima. Mais tarde, Timo brinca com suas filhas em uma festa, mas a paz desmorona ao assistir a uma reportagem na TV. A polícia encontrou uma bicicleta e uma bolsa de ginástica em um campo de trigo, levantando suspeitas de um padrão similar ao caso de Pia. Os pais de Sinica, ao reconhecerem os itens, entram em pânico, enquanto Timo, visivelmente abalado, se isola da família para processar o impacto da notícia. Em outro canto da cidade, David e Matias estão no maior lago da região, onde Pia foi encontrada anos atrás. Com uma equipe de mergulho, eles vasculham o local, mas nenhum sinal da garota desaparecida é encontrado. Mais tarde, na casa de Sinica, a polícia conversa com os pais, que estão à beira do desespero. Matias pergunta se a jovem poderia ter fugido com o namorado, mas a mãe rejeita a possibilidade. Naquela noite, Timo está inquieto, incapaz de dormir. Seus pensamentos estão presos na nova garota desaparecida. Ele mergulha em um flashback sombrio de 23 anos atrás. Está sentado em um parque, observando crianças brincando com água, quando Pir se apresenta. A interação doentia entre os dois rapidamente se transforma em algo mais perturbador, revelando um vínculo baseado em intenções obscuras e um comportamento predatório que ambos compartilham. Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. De volta ao presente, Timo, consumido pelo estresse, tenta fingir que está aproveitando o tempo com sua família. Em seguida, faz uma ligação secreta para seu chefe, alegando estar doente e pedindo folga no trabalho. Com a desculpa pronta, ele informa a família que um problema urgente no trabalho exige sua atenção imediata, prometendo voltar na noite seguinte. Em uma área remota, vemos um homem entrando em seu carro quando o telefone começa a tocar. É o pai de Sinica tentando entrar em contato. Sem hesitar, o homem pega o celular e o joga fora, descartando qualquer vestígio de sua conexão com a jovem desaparecida. À noite, David recebe uma visita inesperada de Trishan, que carrega uma caixa repleta de lembranças sombrias, evidências antigas do caso de Pia. Para Trishan, o responsável pela morte de Sinica é o mesmo homem que assassinou Pia. Sua convicção é fria e direta. Sinica está morta, seu corpo está lá fora, e a questão não é se será encontrada, mas quando. Sem a autoridade que um distintivo lhe dava, Trishan apela a David, praticamente implorando que continue a investigação onde ele havia falhado. A narrativa nos transporta para 23 anos atrás, em um flashback que revela uma faceta sombria da relação entre Timo e Pir. Timo era um visitante frequente no apartamento de Pir, onde, em uma dessas ocasiões, Pir quebrou o silêncio com um comentário perturbador sobre as semelhanças entre eles e sua atração por jovens garotas. Timo reagiu com desconforto e negação, mas a fachada moral foi testada quando Pir sugeriu que assistissem a certos filmes. Irritado, Timo tentou sair, mas hesitou na porta. Algo o fez voltar. Pir então colocou um vídeo perturbador, mostrando um homem adulto abusando de uma menina. O que deveria causar repulsa apenas revelou algo mais sombrio. Timo não desviou o olhar. Ele assistiu e, o pior, gostou do que viu. No presente, a investigação patina na areia movediça da frustração. A polícia está sem pistas sólidas e a tensão começa a pesar. Jana, incansável, revisa arquivos antigos e identifica um detalhe que parece ter sido ignorado por décadas. Um carro vermelho foi visto perto do local onde Pia desapareceu. Não é só isso. Anos antes, outra garota desapareceu em circunstâncias assustadoramente semelhantes. E adivinhe, um carro vermelho também foi avistado. Coincidência demais para ignorar. Com essa pista, Jana compila uma lista de cerca de 500 carros vermelhos registrados na área nos anos 80. David, atento, pega o velho arquivo de Trishan e começa a revisá-lo. Ele percebe que muitos dos donos desses veículos já foram interrogados, deixando apenas alguns poucos na fila para uma nova abordagem. Enquanto isso, Timo retorna a Valsen e, como se fosse uma ironia cruel do destino, reencontra Pir, que ainda trabalha como zelador no mesmo parque. Pir reage com uma alegria desconcertante ao ver o antigo amigo. Ele o convida para sua casa. Os dois se acomodam na sala de estar, mas a tensão é palpável. O silêncio é constrangedor e quebrado quando Timo, com uma mistura de cautela e acusação, pergunta diretamente o que Pir fez com a nova garota desaparecida. Pir, pego de surpresa, reage com negação rápida e nervosa, insistindo que não tem nada a ver com isso. Quando Timo destaca as semelhanças perturbadoras entre os dois casos, Pir dá de ombros, descartando tudo como uma coincidência infeliz. Ele afirma com uma segurança que só aumenta a desconfiança, que o que aconteceu com Pia foi um erro isolado, um momento que nunca se repetiu. Timo, claramente desconfortável, decide que é hora de sair, mas Pir, com uma familiaridade perturbadora, bloqueia sua saída e entrega um CD. Ele afirma que aquele era o favorito de Timo, insinuando que com o
tem algo que ambos compartilharam no passado. É a menina de cabelos escuros que você gosta. Pir adiciona, como se fosse um presente de velho amigo. A revelação atinge Timo com um golpe, e ele sai apressadamente, segurando o CD com uma mistura de raiva e repulsa por Pir e por si mesmo. De volta ao quarto de hotel, a curiosidade mórbida vence a razão. Timo assiste ao CD. É o mesmo vídeo perturbador de 23 anos atrás. O mesmo conteúdo, o mesmo horror, e para sua vergonha, a mesma reação. Ele sente uma atração inconfessável pelo que vê, mas após se satisfazer, a realidade o atinge com força. A repulsa por si mesmo é esmagadora, e ele desaba em lágrimas, preso em um ciclo de culpa e autodestruição que parece não ter fim. A cena retorna a 1986, no momento em que Timo está sentado no carro, preso em silêncio, enquanto Pir se desfaz do corpo de Pia no lago. No dia seguinte, Timo vai até o parque, senta-se em um balanço e começa a conversar com uma criança. Pir logo aparece, como um fantasma que não o deixa em paz, e o convida para ir até seu apartamento assistir a um filme. Relutante, talvez por medo ou obrigação, Timo aceita e segue, mas ao se aproximarem da casa, algo dentro dele finalmente reage. Vergonha, medo, talvez um vislumbre tardio de consciência. Ele vira as costas e foge. Em conflito, Timo decide ir até a delegacia, movido por uma tentativa desesperada de confessar o que sabe. Porém, no momento crucial, sua coragem o abandona e ele recua mais uma vez. De lá, Timo segue até o campo de trigo, encarando o local. Depois, ele decide ir até a casa de Elana, apresentando-se como um inquilino à procura de uma residência. A mulher, com gentileza, o convida para entrar. Timo observa o ambiente e percebe as fotos sobre a mesa. Ao notar as fotos sobre a mesa, menciona o tema de crianças, quase como um teste. Helena, sem perceber o que se esconde por trás das palavras de Timo, compartilha que sua filha foi assassinada há 23 anos. Ele reage com desculpas, pedindo perdão por reviver memórias tão dolorosas. Após uma breve conversa, Timo deixa a casa de Helena. Ele entra no carro e começa a chorar. Helena, observando da janela, percebe o comportamento estranho de Timo. Mais tarde, Trishan aparece na casa de Helena, revelando que eles têm algum tipo de relacionamento. Ela, ainda abalada, menciona que o homem que matou sua filha esteve ali recentemente e entrega a Trishan o cartão de visitas de Timo. Enquanto isso, David e Jana continuam interrogando os antigos donos de carros vermelhos registrados nos anos 80. Durante uma dessas entrevistas, David recebe uma ligação urgente e sai às pressas, deixando Jana para continuar sozinha. Sem perder tempo, ela decide visitar Pir e pedir uma conversa diretamente em sua casa. Em outra cena, Timo aparece no lago, onde o corpo de Pia foi descartado décadas atrás. Ele fica sentado e parado. O silêncio é interrompido por uma ligação de Julia, sua esposa. Ela está visivelmente irritada, lembrando de que ele não volta para casa há 3 dias. Como se não bastasse, ela conta que a filha dele se machucou ao cair de um trampolim. Timo pediu para falar com a filha, mas Julia menciona que alguém está batendo a porta e encerra a ligação abruptamente. Acontece que David e Trishan chegaram à casa de Timo, prontos para interrogá-lo. Enquanto isso, Jana está cara a cara com Pir, questionando sobre o carro vermelho que ele possuía entre 1982 e 1986. Pir confirma que teve o carro, mas se apressa em dizer que o vendeu há muito tempo e agora só anda de motocicleta. Quando Jana menciona que está investigando o desaparecimento de uma garota e pergunta onde ele estava no dia 8 de julho, o nervosismo de Pir é evidente. Ele pede licença, alegando que precisa buscar algo. Voltando à casa de Timo, Julia, a esposa, é pega de surpresa e bombardeada com perguntas sobre o paradeiro dele. Nervosa, ela explica que Timo está fora da cidade a trabalho, mas não sabe em qual hotel está hospedado. Enquanto isso, Trishan pede para usar o banheiro, enquanto Julia, atenta, percebe o cartão de visitas do marido nas mãos de David. Ela exige respostas, mas o detetive enigmático corta o assunto com um "é complicado explicar". Por outro lado, vemos Pir abrindo uma gaveta, de onde tira um diário e uma pequena faca. Com o diário em mãos e a faca estrategicamente escondida, ele volta para a sala e começa a listar suas atividades do dia 8 de julho. Jana, no entanto, não se deixa levar facilmente. Ela pede para ver o diário. Pir, hesitante, entrega-o, mas sua mão permanece próxima ao bolso, pronto para qualquer movimento. David questiona Julia sobre o passado de Timo e descobre detalhes inquietantes. Ela revela que ele viveu em Valsin durante seus anos de estudante e só se mudou para a atual cidade em 1986, quando os dois se conheceram e se casaram. Além disso, menciona que Timo mudou de sobrenome ao deixar Valsen, algo que ela nunca questionou profundamente. Enquanto isso, Jana finaliza a análise do diário de Pir. Apesar da tensão inicial, ela não encontra nada incriminador e decide ir embora. Em outra parte da casa, David e Julia procuram por Trishan e o encontram no escritório de Timo, mergulhado no computador. A expressão no rosto de Trishan diz tudo, antes mesmo que ele mostre o que encontrou: vídeos perturbadores infantis
infantis escondidos em uma pasta. A revelação atinge Julia com um soco no estômago, enjoo, choque e descrença. Enquanto isso, à beira do lago, Timo permanece imóvel, encarando o vazio. Reflexão, desespero, talvez ambos. Pouco tempo depois, ele toma a decisão que parece inevitável e acaba cometendo o impensável. Algum tempo depois, policiais chegam à cena e removem um carro, revelando o corpo sem vida de Timo. Para Trishan, é um desfecho que parece um alívio. O caso, ao que tudo indica, finalmente foi resolvido. A notícia rapidamente se espalha. O responsável pelos casos de Pia e Sinica foi identificado após décadas de mistério. Na manhã seguinte, um homem idoso mergulha em um lago tranquilo em outra área da cidade. O que deveria ser um momento de paz se transforma em horror quando ele encontra um corpo na água. É Sinica. A polícia logo chega ao local, remove o corpo e entrega a notícia à família. Mais tarde, enquanto os pais de Sinica enfrentam o pesadelo da sala de autópsia, David se concentra nas evidências. Ele revisa uma foto dos fones de ouvido que pertenciam a Pia e ouve novamente o depoimento de um menino, testemunha ocular da época. O garoto menciona que os fones foram jogados pela janela do passageiro de um carro. Um detalhe crucial. Isso sugere algo inegável. Havia mais de uma pessoa no veículo e Timo não agiu sozinho. David apresenta essa revelação a Matias, seu chefe, insistindo que é um cúmplice ainda solta. Mas Matias descarta a ideia com desdém. Para ele, o caso está encerrado. O DNA de Timo foi encontrado nos fones de Pia e a mudança de sobrenome só reforça a culpa. Timo era um abusador tentando apagar seus astros, nada mais. David descobre que Sinica foi morta, mas não sofreu abuso. Essa discrepância o intriga, porque um abusador cometeria tal ato. A única explicação que faz sentido é que o assassino tinha outro propósito, uma mensagem. Com isso, David formula uma teoria. Timo e outro homem trabalharam juntos no crime de 1986. Depois que Timo desapareceu, o cúmplice, isolado e possivelmente obcecado, recriou o assassinato no mesmo local e de forma similar, com uma forma de atrair o antigo parceiro de volta. Uma hipótese perturbadora, mas plausível. Matias, porém, se recusa a ouvir. Para ele, a investigação já terminou e David está apenas perseguindo fantasmas. O confronto entre os dois escalou rapidamente, terminando em agressões físicas. O resultado? David é suspenso de seu trabalho. Na cena final, um carro entra lentamente em uma garagem. Logo reconhecemos, é o mesmo veículo usado no desaparecimento de Sinica. A porta se abre e Pierce sai do carro sem pressa. A revelação é inegável. Ele, mais uma vez, é o responsável pelos crimes. Sem demonstrar emoção, Pierce entrega as chaves para uma vizinha, a dona do veículo. A mulher, distraída com o jornal, casualmente comenta a notícia que estampa a manchete. Timo, um abusador suspeito, tirou a própria vida. As palavras atingem Pierce como um soco, fazendo congelar por um momento. Ele não esperava por isso. O que quer que sentisse por Timo não incluía vê-lo morto por causa de suas ações. Abatido, Pierce retorna ao seu apartamento e lamenta a perda do amigo. O Silêncio teve uma ótima aceitação no Rotten Tomatoes, com 87% de aprovação entre a crítica especializada e 71% entre o público geral. O filme é um thriller psicológico alemão que se destaca pelo tom sombrio e pela forma como aborda temas delicados, como o impacto de um crime não resolvido em uma comunidade ao longo do tempo. A narrativa é envolvente e estruturada, de maneira a manter o suspense, intercalando passado e presente com precisão. Um ponto positivo é a profundidade dos personagens, que são complexos e bem interpretados, especialmente pelos atores Ulrik Thomsen e Jotan Wilkimoen. No entanto, o ritmo do filme pode ser lento para alguns espectadores, e a conclusão deixa certas questões em aberto, o que pode frustrar quem espera respostas definitivas. Dito isso, minha nota para O Silêncio é 9 de 10. E galera, de 0 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like, principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.